Mais um dia, mais um vídeo e já se acabaram os Oscars, ainda tenho alguns filmes para falar que não tive a oportunidade de falar antes, estou a experimentar um novo setup, estou a experimentar uma nova câmera, vamos a ver se os vídeos saem um bocadinho menos merdosos, mas o primeiro filme que eu vos queria falar de hoje é o novo filme da saga do Jackass, chama-se Jackass Forever. É um filme que saiu em fevereiro de 2022 e conta com a realização de Jeff Tremaine e com o regresso de Johnny Knoxville, Stevie O, Chris Pontius, Dave England, Wee-Man e ainda com a introdução de alguns membros novos no elenco. E o filme começa com algumas cenas com uma grande produção cinematográfica, não só aquelas espécies de curtas assim meio low budget que Jackass mostrou às audiências no início da sua carreira. Existe já um desenvolvimento e uma preocupação para fazer pequenos comedy bits, também para provavelmente manter a saga viva e fresca, porque não é um conteúdo propriamente novo, especialmente agora com as partidas todas que existem já desde o YouTube. É o YouTube de agora, presumo que seja mais difícil estar nas expectativas de fazer algo que realmente traz as pessoas para o cinema para pagarem para ver Jackass. Eu nunca tinha visto um filme de Jackass no cinema, aliás eu não vi, estava para ir ver, mas acabei por ver online. Mas o filme foi bastante bom, eu sinto que eles conseguiram fazer o mesmo que Borat conseguiu fazer, o segundo, que é, ok, vocês são conhecidos por fazer esta cena que se calhar muitos fazem, mas vocês conseguiram aprimorar, aprimorar a coisa, pelo menos ganharam a fama disso. E passaram bué de anos e será que vale a pena tentar repetir? Será que esse fenómeno não morreu há 10 anos atrás? E não morreu mesmo, porque para além de eles fazerem coisas que parece que ainda são mais agressivas, eles estão mais velhos. E sim, temos alguns membros novos, eles são uma boa adição. Eu sinto que na verdade o gajo que sofreu mais, provavelmente o wannabe novo Steve O, foi, eu agora não lembro do nome do gajo, eu acho que é o Danger Heron. Meu, este gajo fez de tudo, é este gajo aqui, Jesus Christ. Não temos o regresso do Bam Margera, aquela confusão toda, não sei se é das drogas, se não, whatever, mas eu gostei de Jackass foi um filme fixe, eu vou dar-lhe um 7.4, acho que é uma nota razoável. Para o próximo filme temos The Lost Daughter. Este é um drama de 2022, o primeiro realizado pela atriz Maggie Gyllenhaal, a irmã do ator Jack Gyllenhaal, e conta com a protagonização de Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard e Jessie Buckley. E este filme conta a história de uma mulher que parece ter passado por alguma espécie de trauma. Estão a ver aqueles filmes que começam com este personagem que parece que fugiu de alguma coisa? Só que a Olivia Colman é muito boa em apresentar-nos estes personagens de uma mulher que parece carregar uma dor gigante, mas que parece ao mesmo tempo ser bastante educada e gentil. Eu penso que tenha a ver mesmo com o próprio aspecto da atriz. E fez muito lembrar o personagem dela no The Father, o filme que o ano passado Anthony Hopkins ganhou o Oscar de melhor ator. E ao mesmo tempo o espectador vai acompanhando os anos de jovem da personagem de Olivia Colman, e vê que ela era uma mãe, e ela é interpretada nesta versão jovem por Jessie Buckley, que esteve nomeada para o Oscar de melhor atriz, que para mim devia ter ganho e infelizmente não ganhou, foi para a Ariana DeBose para o West Side Story, whatever. Mas esta é uma mãe que parece ser uma mãe realista, e às vezes se calhar nós enquanto filhos não conseguimos bem perceber isto de uma maneira imparcial, vou dizer, mas é uma mãe que talvez tenha tido uma depressão pós-parto, ela sente o distanciamento para com as filhas, ela sente-se insatisfeita em termos profissionais, ela agora tem uma vida diferente, as filhas precisam de bastante atenção, são muito mexidas e ela não consegue ter aquela calma e isso começa a deixá-la mais frustrada e depois também a relação amorosa que ela tem com o marido não parece ser a melhor, pois essas pequenas coisas acabam por afetar a vida sexual, acabam por afetar o carinho e ela começou a se sentir muito distante. E nós vemos no personagem de Olivia Colman, ou seja, na versão velha desta personagem, as repercussões de um provável abandono propositado para com os filhos e como é que anos depois esse peso fica numa pessoa e fica numa mãe. E eu gostei muito disto porque normalmente os filmes tendem
a criar uma boa moral ou a tentar justificar tudo. Este filme não tenta parecer bonito ou romantizar o facto de uma mãe se poder sentir distante dos seus filhos. Tenta pelo menos mostrar que este é um cenário que acontece. Tenta tirar o cargo de mãe no personagem e simplesmente mostrá-lo como uma pessoa. E eles mostram histórias no filme de um casal que o homem também abandonou os filhos e existe aquelas perguntas de julgamento, como é que és capaz disto? E eu lembro-me que a resposta foi: fazer isto foi a única coisa que fez sentido na minha vida. E às vezes nós não percebemos o poder dessas intenções, porque primeiro elas não são nossas, e depois porque nós estamos condicionados sempre por esta moral. E claro que eu não estou a incentivar ninguém a abandonar os filhos para ir à procura de outras coisas, porque sinto que existem responsabilidades para as nossas ações, só que ao mesmo tempo custa-me dizer isto, mas o facto de dizer isto também já tem uma moral impingida, porque na verdade não existe responsabilidade para nada. Na verdade, everything is fucking possible. Mas The Lost Daughter foi um filme que eu estranhei não estar nomeado para o Best Picture, porque eu gostei bastante. Esteve nomeado para melhor atriz e melhor atriz secundária, se não me engano. Não me lembro se também teve para melhor... Eu acho que não teve a melhor realização, mas talvez para melhor argumento. Não ganhou nenhum. Tristemente, acho que este foi daqueles casos em que realmente uma realizadora feminina, mulher, digamos, merecia mais. Eu vou dar a The Lost Daughter um 8.3. A seguir temos mais um nomeado para os Oscars, chama-se The Eyes of Tammy Faye. Esta é uma biografia dramática de 2022, realizada por Michael Showalter e conta com a protagonização de Jessica Chastain e Andrew Garfield. E Jessica Chastain é a alma deste filme. Ela interpreta Tammy Faye, que eu não sabia que era uma senhora real, pois o personagem de Tammy Faye usa muita maquilhagem e prosthetics na cara, tanto é que o filme teve nomeado também para Hairstyle and Makeup. E Tammy Faye era esta rapariga de uma família bastante religiosa. Ela gostava de cantar, ela gostava de ser a pessoa que chegava à frente e tinha aquela atenção toda, tinha aquele aparato, mesmo pela maneira como ela se vestia, pela maneira positiva como ela via tudo e brincava com tudo. E ela acaba por se apaixonar por este rapaz, interpretado por Andrew Garfield. Ele também era bastante religioso, mas notava-se que havia ali qualquer coisa assim mais virada para a imagem, para os negócios. Então fez muito sentido para eles ficarem juntos, e quanto mais eles foram avançando no culto que se cria socialmente à volta de uma religião, tipo as missas interativas e os programas religiosos em que eles estão a cantar sermãos e coisas assim, eles começam a crescer muito como um power couple, kinda como também Being with the Ricardos, de Lucy Ball e o marido, que eu agora me esqueci do nome. E é aqui que fica interessante, é aqui que o filme melhora para mim, pois começa a mostrar o lado capitalista disto, começa a mostrar o lado em que a moral verte e o marido de Tammy Faye começa a ficar mais distante, mais preocupado com a reputação. Tammy Faye, por acaso, e acho que ela até foi uma das primeiras religiosas a defender os LGBTQ publicamente, umas décadas atrás, ainda nem devia ser LGBTQ, mas pronto, no filme mostra ela a defender homossexuais em algumas oportunidades, mas o marido dela não defende tanto porque ele precisa do apoio de cadeias religiosas, de produtores religiosos e assim. Então também vemos essa transformação no personagem de Andrew Garfield, que justifica em termos da narrativa a transformação da personagem da Tammy Faye, porque ela começa a ficar infiel e ela... E isto não deveriam ser spoilers, pois isto aconteceu mesmo, e ela começa a ficar talvez um pouco mais superficial e à procura de uma espécie de retribuição para com também a infidelidade que estava a sofrer e o distanciamento que estava a sofrer do seu marido. Então foi uma história interessante. É um pouco assim meio estranho porque existem muitas músicas religiosas passadas de uma maneira kinda creepy também por causa da maquilhagem dela, mas em termos de interpretações está muito bom. Eu não sou grande fã da Jessica Chastain, tipo, eu sei que isto às vezes parece mais sexista porque eu digo que a Nicole Kidman irrita-me, a Amy Adams irrita-me, mas existem certas atrizes que nos maneirismos delas a atuar parecem sempre kinda a mesma coisa, e Jessica Chastain costuma ser um pouco assim, não foi neste filme. Por acaso, acaba sendo o último filme que eu vi de nomeações para os Oscars principais e eu achava que a Jessica Chastain merecia e recebeu, e fico contente. Eu vou dar
The Eyes of Tammy Faye um 7.9. A seguir vamos para a surpresa asiática dos nomeados para Best Picture. Drive My Car é um filme que também teve nomeado para melhor filme estrangeiro, que acabou por ganhar, e conta com a realização de Ryusuke Hamaguchi e a protagonização de Hidetoshi Nishijima, Reiki Kirishima e Masaki Okada. E Drive My Car é um filme até um pouco complexo de se falar, pois existem várias camadas que se entrelaçam em termos da narrativa, mas eu vou fazer uma melhor. Nós acompanhamos a vida deste personagem principal, deste homem que é um dramaturgo, e nós sabemos que ele costumava conduzir muito, mas entretanto ele está a ficar com um problema de vista e é contratada uma condutora para ele. E o filme vai entrelaçando entre as audições e o concreto da realização de uma peça de teatro que ele está a fazer e as viagens de carro. E até dá uma beca de toques, dá assim umas vibes do filme Lock com o Tom Hardy, que se passa todo no carro, e nós acabamos por perceber a narrativa e a personalidade do protagonista aqueles diálogos que ele tem ao telefone no carro, assim num ambiente muito fechado, muito íntimo. O filme dá também umas vibes disso, mas sinto que até o faz melhor, pois a narrativa não é só as viagens de carro. E ele pede à condutora, que parece ser uma mulher bastante fria, distante, que não faz muitas perguntas, o que é bom, ajuda na melancolia do protagonista. O protagonista pede para ela passar umas cassetes, e nós não percebemos no início bem o que eram estas cassetes. Parecia uma espécie de um poema sedutor de uma história entre um homem e uma mulher, sobre uma mulher que era, vou dizer, assanhada, não com uma conotação negativa, que era sedutora. Ela entrava no quarto do namorado ele ainda nem era bem namorado, e roubava sempre uma peça de roupa para ela poder roubar um pouco dele, e deixava sempre um pouco dela também, uma peça, fosse tipo uma bugiganga, alguma coisa que fosse uma pista. E nós depois começamos a perceber que na verdade a relação entre o protagonista e a sua mulher era uma relação distante, que no sexo ela inventava estas histórias sobre ela ter esta personalidade sedutora quase demasiado forte por uma relação, até que ele por acaso descobre que ela estava-lhe a ser infiel, e ele nunca tem coragem de dizer nada, pois sente que a perderia se fizesse isso, e ao mesmo tempo existe uma parte dele que parece que gosta que ela seja assim, pois essa é quem ele é, e se ela ficar com ele e não for assim, não é ao mesmo tempo quem ele gostava. I don't know, eu achei isto bastante interessante, e mesmo a personagem da condutora, existem shots deles a fumarem um cigarro pela janela que parece assim uma partilha de um momento melancólico, e nós demoramos muito tempo a ver as emoções da condutora, não é? A primeira cena é aquela cena do carro, ela até parece reprimida nesse sentido, e depois ela conta a história do porquê, mas é um filme que tem 3 horas e o pacing pode tirar algumas pessoas da experiência, mas em termos de narrativa está muito boa. Eu achei que foi um filme bom para ganhar melhor filme estrangeiro. Para Best Picture não achei que seria o suficiente, mas gostei bastante do filme. Acho que na verdade, por exemplo, esse filme merecia bem mais a nomeação que o Minari o ano passado mereceu para Best Picture, mas pronto, acho que vocês já sabem as minhas opiniões em relação a isso. Mas eu gosto de ver estes filmes japoneses porque eu adoro muito a cultura japonesa e sinto que é bem representada por estes trabalhos. E eu vou dar a Drive My Car um 8.0, acho que é uma boa nota. A seguir temos mais um filme que esteve nomeado para os Oscars, apenas nomeado para melhor filme estrangeiro, se não me engano. Chama-se The Worst Person in the World, é um filme de 2021 realizado por Joaquin Trier e conta com a protagonização de Anders Danielson, Renate Reinsve, Maria Grazia Di Meo, e eu provavelmente estou a assassinar todos estes nomes. Mas este filme conta a história de uma rapariga, ela chama-se Julie, ela tem um grande potencial em termos académicos, mas ela vai trocando de curso em curso, pois parece que nada a satisfaz. Eu até achei relatable, porque eu também estive em vários cursos e
E às vezes nós metemos esta pressão toda em nós, que estamos à procura de um fucking propósito do caralho, e até pode ser bom em boas cenas e de repente ficas, ok, já não faz sentido para mim, ou já me transformei, já vivi outras coisas, tipo, talvez agora queira exatamente com a mesma intenção esta coisa completamente diferente. E Julie não é assim só nas suas relações profissionais, é também nas suas relações amorosas. E talvez daí este título, The Worst Person in the World, pois realmente parece que ela acaba destruindo todas as pessoas que passam pela vida dela. Porque ela é uma pessoa muito forte e proporciona uma experiência bastante poderosa e verdadeira e íntima, e nós vemos ela com homens mais velhos, inclusive é porque eles ficaram encantados e ficaram mesmerized com tudo o que ela oferecia, mesmo em termos intelectuais, em termos de sagacidade, em termos de aventura, em termos de sedução, e ela acaba sempre tendo medo de parar. Eu acho que existem vários debates sobre ela ter filhos, sobre ela assentar, e é aqui que entra um conflito interessante que eu às vezes também penso sobre isto no amor, que é nós não queremos acabar numa relação, num casamento que são 20 anos em que as pessoas parece que já nem se amam, mas já não sabem o que é amar ou não amar, que simplesmente habituaram-se aos dias, ao pacato que é ter aquela companhia e o conforto e também o conveniente. E deve ser muito difícil quebrar esse laço, mesmo que possam haver emoções assim mais fortes para além disso com outras pessoas, porque ao mesmo tempo há o risco de não caires com ninguém e ficar sozinho e os anos começam a passar e tu não queres que acabe assim. Mas ao mesmo tempo eu gosto de acreditar que em relações às vezes podem haver momentos que as pessoas vão ter dúvidas, que as pessoas vão pôr coisas at stake, porque faz sentido nós irmos tentando perceber em que estado é que estamos da nossa vida, em que estado é que estamos da nossa mente, dos nossos sentimentos. E Julie era uma pessoa que fazia isto, e tal como uma criança que é puxada por uma coisa nova, ela ia sempre atrás. Eu acho que isso acaba também criando algum peso e alguma pressão na pessoa de quando é que isto até é real, uma coisa que realmente me vai fazer dizer que eu não quero aterrar em outro lado, porque as tentativas também acabam sendo um pouco cansativas, não é? Puxam de nós coisas bastante fortes, puxam tempo, puxam memórias que talvez nunca se apaguem, carreguem um valor emocional significativo, e às vezes não só no sentido positivo, mas também no sentido negativo. Então eu acho que é um filme que mete, pelo menos a mim, mete-me a pensar sobre estas questões, e muita gente acredita que devia ter sido nomeado para Best Picture. O filme em termos cinematográficos não precisa de ser muito exagerado, não é assim tão esforçado, o que incentiva ainda mais a introspeção à narrativa, o que é bastante bom, e depois tem qualquer... eu sinto que me identifico muito com este tipo de filmes, porque sinto que estou mesmo no público-alvo certo. Eu vou fazer 26 anos, eu penso que ela deva ter tido mais ou menos 26, 27 na maioria do filme. Ela acaba sendo a protagonista, ela está com pessoas maioritariamente mais velhas a maioria das vezes, mas sinto que é aquela mentalidade da minha idade agora, e gostei bastante, e vou dar a The Worst Person in the World um 8.1. Esta semana, filmes bastante bons. Para terminar, vamos falar de Death on the Nile. Este é um filme de 2022 que é sequela do Murder on the Orient Express. Isto são as novas adaptações das histórias do Poirot para o cinema. O filme é realizado e protagonizado por Kenneth Branagh e conta com a participação também de Gal Gadot e Armie Hammer, Emma Mackey, Annette Bening e mais uma série de atores como Russell Brand e whatever. E neste filme nós começamos com Poirot no Egito. Nós não sabemos bem o que ele está a fazer. Ele tem um amigo que o convida para um evento, depois vai haver um casamento com esta rapariga lindíssima, princesa quase, interpretada por Gal Gadot, porque claro que sim, aquela gaja tipo Cleópatra na vida real. E existe este love affair. Basicamente eles mostram como é que a relação começou. Emma Mackey, que é a fantástica Mavis de Sex Education, ela estava com o personagem de Armie Hammer e apresentou-lhe uma grande amiga que era a personagem interpretada por Gal Gadot. Entretanto, Gal Gadot e Armie Hammer ficaram juntos e Emma Mackey ficou do tipo: como é que vocês se atrevem? Eu prometo que vou acabar com isto e vou matar uma de vocês, tipo Kinda Shakespeare e cenas. Só que
Eu já estou à espera do mistério neste tipo de filmes, então eu estou à espera de não serem as coisas óbvias. Eu espero que o filme seja bom o suficiente para não... basicamente para me fazer acreditar num cenário que não é esse. O problema é que eu depois também estou o tempo inteiro a tentar adivinhar cenários. Mas o filme esforça-se bastante para descobrir quem é o criminoso, porque acaba por acontecer um crime, que eu não quero fazer spoilers, porque acontece sempre um crime neste tipo de filmes, e nós temos de saber quem é o criminoso. E eu gostei que eles deram um character development ao Poirot, no sentido das suas relações amorosas, depois meteram uma personagem que aos poucos e poucos parece que dá um semi-flirt com ele e que o faz pensar, será que eu posso dar uma oportunidade ao amor outra vez? Mas nós acabamos tendo momentos de atuação muito bons de Kenneth Branagh a explicar porque é que ele não se dá ao amor e o que é sobreviver e ir à procura disso depois talvez da mágoa, e não só da mágoa que nós sofremos outra pessoa, às vezes mesmo da culpa que é nós causarmos mágoa a outra pessoa sem essa intenção. Então eu sinto que o filme acaba sendo bem mais importante para o development do Poirot nesse sentido do que para o mistério em si, e acaba de uma maneira triste, e eu sinto que, não sei, às vezes sinto que talvez me identifique um pouco. Será que posso afastar as pessoas por me dar tanto à procura de algum propósito, ou uma cena assim, ou à procura de explorar o meu potencial? Sinto que ando a ver bastantes coisas e músicas e filmes em que as pessoas que vão à procura do conhecimento tendem a fazer isso de uma maneira inconsciente e tendem a ser incompreendidas nas suas emoções, mas ao mesmo tempo, I don't know, se calhar sou eu só a tentar identificar-me com o foguinho personagem, mas a verdade é que eu vejo estas coisas e fico tipo a pensar em coisas sobre mim, e é isso que eu gosto do cinema. Mas acho que foi uma sequela bastante boa para as expectativas que haviam, mesmo com a polémica toda do Armie Hammer, que eu não vou estar a falar disso agora aqui. Sinto que ele esteve bem, sinto que o filme tentou ser muito aquelas vibes dos filmes mesmo da Cleópatra, no início da Golden Era de Hollywood, as shots muito teatrais, as danças para pegar a pessoa para o beijo, e o filme não tinha nenhum aspecto musical, tinha um aspecto assim de elegância mesmo da antiga série do Poirot, que eu via aquela merda com uma qualidade super RTP memória na Fox Crime, e não era chamado por aquilo. Então sinto que o filme conseguiu fazer ao mais nesse sentido, e sinto que continua a conseguir, tal como os filmes do Scream faz, mas que ainda já entrou muito no cringe, que é, todos os filmes existe um crime, quem é que foi, quem é que está a matar, whatever. Eu sinto que gosto mais de ver neste formato, que não é tão virado para o terror, é mais para o mistério, e que todas as aventuras mostram o porquê de Poirot ser o detetive que é, mas o que é que ele perde em termos humanos por ser assim, por ser essa pessoa que até pode ajudar as outras com esses crimes, tipo, com as suas emoções, mas que tem de sacrificar as suas no processo. Gostei bastante, vou dar a Death on the Nile um 7.8. Eu acho que foi exatamente o que eu dei na primeira história de Poirot no cinema, mas, ambos bons. Mas este é o vídeo de hoje. É possível que vocês ainda vejam o vídeo de Morbius. Eu vou ver o Morbius hoje à noite, quando eu estou a gravar este vídeo, e eu sei que eu vou fazer um roast, já estou a ver críticas do caralho, pode ser que eu me engane, vamos ver, por isso é que eu estou a gravar esta parte, só para mim. Mas se tiver algum comentário, alguma coisa, deixem nos comentários, e vemos no próximo vídeo.